E quando nós falamos sobre demandas de relacionamento, não tem como a gente ignorar e não falar sobre a intimidade do casal, a sexualidade do casal, tudo que envolve a relação íntima daquele casal. Porque muitas pessoas vão buscar terapia, muitos casais vão buscar terapia, justamente quando percebem um desajuste na sua intimidade, quando percebem uma insatisfação. E nós que trabalhamos com demandas de relacionamento, precisamos saber ali o básico para conseguir auxiliar nessas demandas. Então, nesse vídeo eu vou falar tudo o que tu precisa saber de uma forma básica para ajudar o teu cliente nessas questões da intimidade do relacionamento. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente recebe uma pessoa que traz uma demanda de relacionamento vinculada à sexualidade, à intimidade do casal ou à sua própria sexualidade e intimidade, é que ela está trazendo um ponto a partir da visão que ela tem sobre a sexualidade. Então ela vai trazer uma visão do que ela imagina que é sexualidade, que é a relação sexual, que é a sua satisfação sexual. E ela vai trazer uma queixa, né, algo vinculado a esse tema, muito pensando naquilo que ela acha que é certo, que deveria ser certo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai trazer, né, algo de uma conexão com o outro e uma visão que ela tem sobre aquela conexão, ou algo sobre a sua própria intimidade, sobre o seu próprio toque, seu próprio autoconhecimento e a visão que ela tem sobre aquilo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que não vai ter um manual de como trabalhar essas queixas com as pessoas e com os casais, porque a gente vai ter que partir do ponto que a pessoa nos traz. Óbvio que a gente vai trabalhar com psicoeducação, óbvio que a gente vai auxiliar as pessoas a partir de um conhecimento, né, técnico, científico a respeito do assunto, né, um conhecimento psicológico, emocional, enfim. Mas a gente precisa entender que a pessoa vai chegar com as suas queixas e as suas visões sobre o que ela esperava, né? Os casais e as pessoas trazem muito expectativas quando trazem essas questões da sexualidade. Então a gente precisa entender de que ponto que essa pessoa está falando, né? De que ponto que ela está partindo e o que ela quer dizer quando ela traz, né, a sua insatisfação frente àquele tema. E aí, quando essas questões da intimidade envolvem uma relação com o outro, né, estão falando das questões da intimidade da pessoa em relação à sua parceria, que é o nosso foco aqui pensando, né, em compreender as demandas de relacionamento, a gente vai precisar entender também qual é a história daquele relacionamento, qual é a história daquele casal frente às suas relações. Então, como é que era no início, como é que tá hoje, quando a pessoa traz uma queixa, uma insatisfação, o que ela percebe que aconteceu no meio do caminho, né? Do que ela tá falando, qual é o ponto que ela tá partindo do passado também para agora. Então a gente precisa entender a história daquele relacionamento para conseguir entender, né, como que essas queixas foram surgindo, foram se formando e como que essa pessoa hoje enxerga, né, o relacionamento e como ela enxergava antes, quando começaram a relação, dentro dessa história mesmo do relacionamento. E partindo dessa mesma percepção, né, do quanto a parceria vai estar influenciando nessas questões da intimidade na relação, a gente vai precisar auxiliar essa pessoa ou o casal que está nos procurando a entender quais são as possibilidades dentro daquele relacionamento. Muitas vezes as pessoas vêm com uma queixa, vêm com uma insatisfação voltada a um desejo que elas têm, mas que a outra pessoa ou não tem como oferecer, digamos, né, aquilo que a pessoa está pedindo, ou ela não tem interesse, não tem desejo, não tem tesão em poder estar junto com o outro, fazendo aquilo que o outro quer, né? Então a gente também vai precisar avaliar, além da história do relacionamento, para conseguir entender a queixa, avaliar o quanto aquilo que está sendo solicitado, aquilo que está sendo questionado, aquilo que está sendo colocado como uma insatisfação, é possível dentro daquele relacionamento de ser modificado. Nós compreendendo, então, né, qual é a insatisfação que os clientes estão trazendo, como que essa insatisfação reflete na história do casal e como que esse casal percebe que é possível trabalhar essa insatisfação dentro da relação hoje, a gente vai auxiliar, então, essa pessoa que está nos buscando no individual ou o casal a trabalhar, né, como que essa mudança pode ser feita, entender quais são as estratégias para que essa mudança possa ser feita. E aí aqui tem um parênteses bem importante. Antes da gente partir para estratégias, antes da gente partir para pensar em comportamentos, né, para trabalhar ali os pensamentos, os comportamentos com relação à intimidade do casal, à intimidade da parceria, a gente vai precisar também fazer uma avaliação, né, perguntar para as pessoas se elas já fizeram avaliações em termos da sua condição física, se existe daqui a pouco alguma questão ali que pode estar interferindo na sexualidade, que pode estar interferindo justamente,
né, pode estar relacionado justamente à queixa. É muito comum acontecer de ter alguma questão ali orgânica acontecendo e as pessoas não procurarem, acharem diretamente que é algo psicológico, que é algo emocional, muitas vezes até trazendo uma carga de culpa, de não, eu que não consigo. Então, antes da gente conseguir trabalhar as questões emocionais, é importante que a gente solicite que as pessoas façam avaliações físicas para que a gente possa descartar, porque senão a gente vai estar ali trabalhando em cima de uma questão de uma forma psicológica, né, através de uma terapia, e tem questões orgânicas acontecendo que não vão mudar, que não estão mudando sem um tratamento adequado. E isso pode gerar na pessoa uma sensação de frustração gigante, até mesmo em nós, psicólogas, de nossa, como é que a pessoa não está mudando? Então a gente precisa, né, ter esse olhar global para as pessoas quando elas trazem questões, né, envolvendo a intimidade e a sexualidade. E aí, dito isso, né, a gente conseguindo fazer essa avaliação inicial a partir desses aspectos que eu trouxe, a gente também precisa entender que existem diversos fatores que vão interferir na relação íntima, no desejo, na paixão, né, dentro de um relacionamento. Então, eu trago para vocês aqui 4 fatores para que a gente possa refletir. Isso é diferente para cada pessoa, a gente tem que ter muito cuidado para daqui a pouco também não estar colocando uma crença social ou até mesmo uma crença nossa sobre intimidade, sobre sexualidade para os nossos clientes, mas tem alguns fatores, né, que os estudiosos aí da área já trazem como importante nessa interferência mesmo na relação do casal, com relação ao desejo, com relação à paixão, com relação à sua conexão íntima. E aí, quais são os fatores que interferem muitas vezes na relação do casal? O primeiro é o tempo de relacionamento. É comum que no início de um relacionamento, quando o casal está naquele momento da paixão, a conexão, a intimidade seja muito maior, né? Tanto numa questão de frequência, como numa questão de desejo, como numa questão de vontade mesmo, de articular ali, ter tempo para poder se encontrar, ter tempo para estar sozinho, poder fugir de vez em quando para estarem juntos. Então, no início do relacionamento, é comum que seja muito intenso. E com o tempo no relacionamento, não só a paixão vai se modificar, né, vai se transformar numa relação de longo prazo, numa relação, né, com muito mais base e solidez num amor a ser construído do que necessariamente numa paixão, como também o tempo faz com que as pessoas se conheçam mais, né, com que as pessoas entrem numa rotina, com que as pessoas tenham diversas interferências ali do cotidiano que também vão interferir na sua prática sexual, né, na sua conexão íntima. Então, o tempo de relacionamento é algo que vai influenciar e que a gente também precisa estar entendendo como naquele casal esse relacionamento foi se dando ao longo do tempo para manter, né, aquele interesse, manter aquele espaço de intimidade do casal dentro, ao longo do tempo que vai passando mesmo dentro do relacionamento. Um outro aspecto a ser considerado é a questão do investimento do casal com relação à sua conexão íntima. Então, se por um lado o tempo pode influenciar por causa da rotina, etc., como eu mencionei antes, também tem a questão do quanto que esse casal está se esforçando, quanto que esse casal está investindo nesses momentos de conexão. O que o casal começou a fazer de diferente para isso? Como é que o casal, né, tem lidado com dificuldades na relação? Como que o casal enfrenta conversar sobre essas dificuldades? Existe pressão um do outro? Não existe. Essas pressões são reais, são pressões que são imaginadas. O casal consegue dialogar sobre a sua relação, consegue dizer o que gosta, o que não gosta. Então, tudo isso vai influenciar esse diálogo do casal, né? E esse investimento no relacionamento, esse investimento de compreender o outro e de compreender como a conexão sexual acontece ali daquele casal, entre eles, é extremamente importante. E muitos casais acham que a coisa, né, tem que ser para uma leitura mental, o outro deveria saber o que eu gosto, mas a gente está há tanto tempo juntos, e quando na verdade não investe para de fato ter uma modificação, né, daquilo que está se sentindo insatisfeito. Um outro fator que pode interferir na intimidade do casal são crenças que estão atrapalhando, né? Crenças vinculadas a uma série de questões da vida do casal que podem estar atrapalhando. Então, por exemplo, crenças com relação a filhos, né? Tem muitos casais que no momento que tem um filho acabam mudando a visão que tem um sobre o outro, acabam tirando um pouco daquela visão erótica que tinha sobre o outro, e aí isso vai interferir. Tem também uma questão muito de puritanismo, às vezes, ou até crenças religiosas, que a gente tem que ter muito cuidado para não desconstruir essas crenças, porque são uma base importante para essas pessoas. Mas conseguir auxiliar, né, a criar um equilíbrio ali entre crenças religiosas e o seu próprio prazer, e a sua própria
satisfação, também questões vinculadas, né, a crenças que as pessoas têm às vezes sobre o próprio casamento, o próprio relacionamento, aquela ideia de que depois de um tempo, né, as coisas vão esfriando mesmo, e que é assim, enfim. Então, por mais que a gente tenha dito que sim, existe esse estado de realidade, por outro, às vezes as pessoas se acomodam numa crença sem investir em modificações, como foi o segundo tópico que eu trouxe também. Né? Além disso, também tem crenças familiares, questões familiares, o que a família ensinou sobre a relação íntima, como é que os pais, como é que os modelos que as pessoas tinham de casal enxergavam a relação íntima ou se expressavam na sua sexualidade. Então, tem diversos fatores que também podem influenciar, né, nessas questões e que vão estar ali formulando, né, eu ia dizer fortalecendo, mas não necessariamente fortalecendo, e sim tendo criado e formulado crenças que atrapalham as pessoas, né, a longo prazo na sua conexão íntima. E tem um outro aspecto também que eu acho muito importante trazer, porque eu vejo muito alunas trazendo pessoas que trazem essas questões, que são as fantasias. Muitas vezes as pessoas fantasiam com diversas, né, questões, enfim, na relação sexual, mas que não são necessariamente questões que elas querem, que elas desejam de verdade, que elas querem levar para a realidade. E muitas pessoas buscam a terapia com essa angústia, né, de se perceberem fantasiando com coisas que elas não desejam na vida real e elas se sentem incongruentes, elas se sentem culpadas, né? A questão é que nessas questões que envolvem a sexualidade ainda tem muita culpa. A gente foi criado dentro de um sistema que coloca muita culpa com relação a essas questões, principalmente para as mulheres, e muita pressão com relação aos homens, num quesito de performance e tudo mais. Então a gente vai precisar ajudar as pessoas a entenderem todas essas crenças que podem estar atrapalhando e também tendo essa visão, né, da construção social que existe em torno da relação sexual e do que é cobrado pelas pessoas, né, ou que a sociedade diz que é certo e errado nos relacionamentos. E para fechar esse nosso vídeo sobre as questões envolvendo sexualidade, envolvendo a conexão íntima, o desejo, a relação do casal, tem um aspecto extremamente importante e que vai valer para tudo quando a gente fala em relacionamentos e que cabe aqui lembrar, que é a questão do respeito entre o espaço individual e o espaço do casal. Ser casal é ser duas pessoas, é ser dois inteiros em relação e não ser metade de laranja que vai se tornar um único ser. E para que a relação do casal possa se permanecer, né, com interesse, com tesão, com atração, é extremamente importante que o casal consiga enxergar essa inteireza um do outro, consiga ter o seu espaço de individualidade, o outro ter o seu espaço de individualidade, para que juntos possam construir essa relação. Não vai existir uma relação entre o casal, não vai existir uma conexão entre duas pessoas quando elas se enxergam como uma. Se as pessoas se enxergam de uma forma fusionada, em que elas se tornaram uma só, elas não vão conseguir se conectar com o outro, né, para se sentirem satisfeitas naquela relação. Então esse é um aspecto que interfere muito as questões, né, as queixas, as insatisfações voltadas para a questão da sexualidade, mas também é um ponto extremamente importante para todas as relações, para todas as demandas de relacionamentos. Esse foi o nosso vídeo sobre sexualidade envolvendo as demandas de relacionamento. E se vocês quiserem saber mais, sigam acompanhando meu trabalho no Ser Terapeuta de Casal.